Fala pessoal, tudo bem com vocês? Oda Cigarini aqui, pastor em Lagoinha, Cuiabá. É um grande prazer estar recebendo você aqui no Studcast. E se você caiu de paraquedas aqui, o Studcast é o nosso podcast de ensino, é o nosso podcast onde a gente traz conversas que vão trazer edificação para a sua vida, para a nossa vida e crescimento da igreja. E como você bem sabe, eu quero deixar aqui um pedido, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se você já está aqui, porque você já sabe qual que é a conversa. Eu tenho certeza que você vai ser edificado por essa conversa e fique à vontade para compartilhar esse vídeo, para mandar para todas as pessoas que você conhece. Curte e vamos pro vídeo. Pastor Mike Aquino. Eis-me aqui. Muito bem-vindo ao nosso Studcast. Que honra. Primeira vez que o Pastor Mike tá aqui é uma honra muito grande a gente estar aqui. Então, Pastor Mike, casado, veio de Lucas do Rio Verde, tá aqui fazendo parte do grupo de pastores de Lagoinha, Cuiabá. Se apresenta pro pessoal primeiro. É isso aí, obrigado, Oda, privilégio estar aqui com vocês. É basicamente isso. Na verdade, antes de Lucas do Rio Verde, eu venho de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. E ali eu tava pastoreando juventude. Em 2021 eu vim para Lucas do Rio Verde, pastoreei a igreja ali em Lucas do Rio Verde durante 3 anos e meio. E agora tô aqui em Cuiabá, vivendo todo esse avivamento que Deus está derramando na nossa terra. Glória a Deus. Para a glória e honra do Senhor. Tô muito feliz de estar aqui, bom demais, privilégio estar com você pra gente bater esse papo aqui que vai ser produtivo. Com certeza. Pastor Mike, que é também líder do Legacy aqui. É isso aí. E qual que é o desafio de cuidar dos jovens aqui Aqui a gente tá cuidando dos jovens, dos adolescentes, do Welcome, tem uma turma boa aí que a gente tá liderando. Mas eu amo a juventude, eu amo os adolescentes, essa turma é muito dinâmica, né? Então eu acho que assim, o maior desafio, e aqui eu diria que não é apenas no departamento de adolescentes, jovens, mas para a igreja, na nossa geração, que é uma geração muito imediatista, muita informação e tudo, eu acho que o maior desafio hoje é a gente transformar pluralidade em singularidade. É pegar o seu diferencial, o seu propósito, junto com o meu propósito, e esses dois propósitos unirem ao propósito de Deus nessa geração, que é propagar o evangelho e alcançar o maior número de pessoas possível e discipulá-los. Então acho que o maior desafio é esse, pegar todo mundo, colocar todo mundo centrado no mesmo foco, seguindo Jesus. E talvez essa dinâmica seja algo que a gente precisa se atentar para os dias de hoje, sabe? Sim, é muita informação, mas essas informações elas são meio que, elas sobrecarregam a vida de cada jovem, de cada pessoa ali, e eles acabam perdidos. Isso não acontece só com eles, acontece conosco também. Não tô falando que a gente não é jovem, tá? Misericórdia. Mas somos. Mas somos. Mas assim, é algo problemático dessa geração. Eu acredito que por conta da questão da internet, e eu não sou desses que demonizam a internet, nem nada do tipo, eu acho que ela é uma ferramenta muito importante, no entanto, que a gente tá usando aqui para isso. Mas eu acho que ela tem prós e contras, e se você não tiver uma inteligência para lidar com ela, você acaba sendo sobrecarregado por tanta informação falsa, por tanta coisa ruim, e eu acho que esse é o grande desafio, assim. Eu imagino. Acho que, assim, a gente hoje tem muita informação, mas é tudo muito raso, tudo muito básico, sabe? Ninguém tem ali um fundamento em um determinado assunto. Tem um estudo que aponta que hoje a gente, 24 horas com o telefone celular conectado à internet, nós temos mais informação do que os nossos avós tiveram a vida inteira. Meu Deus, olha isso. Isso é muita coisa, cara. Então o avanço é muito rápido. Então notícias são instantâneas. Hoje a gente consegue falar com qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, de forma instantânea, em qualquer momento, em qualquer lugar. E isso tudo gera uma polarização, uma coisa muito grande, uma massiva muito grande acerca dessas informações, e muito difícil da gente filtrar o que é verdade e o que não é verdade. Então, assim, às vezes a gente chega trazendo um direcionamento, nós como os pastores, e talvez pastoreando jovens, que é o exemplo que nós estamos dando, às vezes a gente chega com a informação e eles já vêm de imediato contestando algo com que eles até o momento acreditavam ser a verdade. E aí a gente tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo. Eu brinco que a gente, liderando jovens e adolescentes, a gente tem que ter
tudo que eles fazem, entender o que eles fazem, mas a gente tem que estar 2 ou 3 passos à frente, porque eles vão nos perguntar, eles vão questionar, e se nós não estivermos à frente, eles é que vão nos discipular, em vez da gente estar discipulando eles, né? É aí que mora o problema, né? Isso é um problema muito grande. É um trabalho de desconstrução para depois construir de novo. Essa foi a primeira frase que eu ouvi quando eu cheguei em Lagoinha. Na época o pastor Felipe, que hoje está lá em Primavera, ele que me recebeu aqui e ele falava assim, Oda, você precisa trabalhar uma desconstrução em tudo que vocês tiveram, porque Deus quer construir algo novo. E foi exatamente isso. Eu acho que cada pessoa que entra aqui, ela vai ter que passar por esse processo. E algo que, quando você começou a falar, e eu lembrei disso, que esse processo da caminhada de jovem, isso vale para jovem, vale para adulto, vale para criança, para todo mundo. Vai ser sempre um trabalho de desconstrução de algo que já foi estabelecido. E aí que tá a dificuldade. Porque aí vem verdades absolutas que você precisa desmontar, destruir para criar um alicerce. Não, estabelecer o alicerce que é Cristo. E aí começa a crescer de forma saudável. É isso mesmo. Eu acho que assim, o desafio da nossa geração nós estamos vivendo como igreja brasileira, e aqui eu não estou falando de placas, mas a igreja de Cristo no Brasil, a gente está vivendo uma transição de gerações. Esse momento é o momento que a gente está vivendo, é onde está passando os bastões. Os antigos pastores passando para os novos pastores e liderança da mesma forma. Nós estamos nessa transição. E o que a gente precisa tentar é justamente nesse dinamismo, sabe? Esse momento é muito crucial. Sabemos que Deus não muda. Ele não muda, mas ele se move. Sim. Então, assim, a igreja hoje, ela já não é mais a mesma de 20 anos atrás. Como falamos agora há pouco, né, a internet mesmo é algo que já faz parte da vida da igreja. E glórias a Deus por isso. E nós precisamos, eu creio, e eu incentivo que nós temos que usar todo tipo e todas as ferramentas que estão disponíveis para a gente falar do evangelho. A gente tem que usar o máximo possível tudo que a gente pode. Então, assim, eu acredito que, abrindo um parêntese aqui, se a gente tivesse tido essa atitude quando lançaram a televisão, eu lembro que quando eu era criança, 5, 6 anos, meu pai, ele falava que televisão não era de Deus e era pecado e tal. E isso era uma cultura no Brasil muito forte. Então, assim, se lá atrás, quando chegou a tecnologia da televisão, a igreja tivesse posicionado dessa forma, nós vamos pegar essa ferramenta para propagar o evangelho, eu acredito que hoje a indústria do cinema seria de outra forma. Isso, com certeza. Os programas de televisão seriam de outra forma. Talvez nós já teríamos um avanço de evangelismo muito maior do que nós estamos vivendo hoje. Sim. Então nós precisamos ficar atentos. Deus que deu inteligência, Deus que deu inteligência para o homem criar tecnologia, Deus deu talento para uns trabalhar na comunicação. Eu creio que Deus está levantando comunicadores hoje. Sim. Então, assim, e se nós atentarmos para isso, nós vamos conseguir resolver muita coisa, sabe? Como eu disse, Deus ele não muda, mas ele se move. Sim. E a igreja brasileira, ela está nesse momento de transição. Deus está movendo, e glória a Deus por isso. Randy Clark, ele costuma dizer que o maior rival, o maior empecilho para o avivamento atual são os líderes do avivamento passado. Meu Deus. Isso é muito forte. É muito forte. Ou seja, a geração que estava liderando o avivamento passado, parece que eles têm assim, olha, eu tenho a fórmula, eu que tenho a chave, eu que sei como que funciona o avivamento, e não é assim. Não é assim que funciona. Nós somos a ferramenta nas mãos de Deus, não Deus é a ferramenta nas nossas mãos. Então Deus ele não muda, mas ele se move. Então eu acho que o desafio nosso hoje como igreja, e no meu caso liderando jovens adolescentes, pastoreando jovens adolescentes, é transformar toda essa pluralidade nessa singularidade e estar atento a tudo que nós estamos vivendo como mundo. Sim. Nós que temos que discipular o mundo, e não o mundo conduzir como a igreja deve andar. Sim, eu acho que essa é um grande passar de geração, né? Então a gente tem a geração antiga que vai dizer, eu sei porque eu já participei disso. Ao mesmo tempo a gente tem uma nova geração que naturalmente ela já não quer a ajuda dos antigos. Exato. Porque a nossa geração, vamos combinar que ela é uma geração que ela fala, não, eu não preciso, eu sei o que eu tô fazendo. É questão da informação, né? Acha que sabe de tudo. Acha que sabe de tudo por conta do acesso da informação. Então a gente tem, se a gente não tiver sabedoria, a gente acaba perdendo o foco daquilo que é
é o central, que é Cristo. Aham. É trazer a vida Exatamente, de Cristo para a sociedade, impactar a sociedade. É isso mesmo. A gente gravou aqui, pastor, com o Alisson e com a Gabi, Uhum. falando sobre a igreja, se os adolescentes eram a igreja do futuro ou não. Aham. E foi um episódio, até se você estiver assistindo aí, você pode procurar no nosso canal. Cara, a gente conversou sobre os adolescentes, sobre como que o rock te impacta, e se você estiver assistindo, depois vai lá e assiste esse vídeo que compensa muito para falar sobre esse assunto que a gente tá falando, questão de avivamento, questão de transformação na Sim. vida de jovens e adolescentes. É maravilhoso. Mas vamos lá, vamos falar aqui, pastor, Bora. porque pastor Mike, para quem não sabe, ele tem 2 livros escritos. A Pela gente vai graça conversar de sobre Deus. eles hoje. O primeiro é Perdido, a Eclésia Fora da Igreja. Não sei se vocês conseguem ver a capa. Aqui, Eclésia Fora da Igreja. E o outro chama-se Nada de Novo. Tá até com o meu marcador aqui, porque eu Sinal que tá lendo. já tô lendo, já tô Beleza. fazendo grifando. Vamos lá, pastor, vamos falar um pouco sobre esses livros? Vamos sim. Esse nome, Perdido, a Eclésia Fora da Igreja. Da onde que surgiu? Então, esse livro, na verdade, foi um presente de Deus. Eu só transcrevi o que Deus me falou. Tudo aconteceu assim, eu vou contar a história de como eu ganhei esse livro, né? Eu não sou um cara muito popular, eu sou quase um anônimo nas redes sociais, mas de vez em quando eu coloco aquela caixinha de pergunta lá. E aí, um determinado dia, eu coloquei a caixinha de pergunta e um pastor, amigo meu de um outro estado, outra denominação, lançou uma pergunta assim: até quando nós devemos insistir em uma pessoa? É uma pergunta muito pesada. Pesado. E aí eu meio que, naquele momento ali, gravando o vídeo, respondendo, eu respondi e hoje eu sei que foi conduzido pelo Espírito Santo, né? E a minha resposta repercutiu muito essa história, viralizou. Apesar de pouquíssimos seguidores que eu tenho, pra mim foi um número que eu não tinha atingido ainda na minha rede social. Sim. E aí eu fui olhar aquele stories ali, bem rápido, aquela resposta curta, e o que eu tinha respondido, de fato, foi algo inspirador. E isso virou após uma pregação, e após essa pregação virou esse livro, e graças a Deus por isso. Perdido, a Eclesia Fora da Igreja. Bom, existem estudos que apontem aí, né? Eu acompanho muito o Instituto Barna, não sei se você conhece Barna, e eles nos trazem muitos números, muitos estudos. Eu sou da exatas, né? Sou engenheiro mecânico, então eu amo números, amo gráficos, essa é a minha área. E aí, acompanhando alguns artigos, a gente vê uma crescente muito grande da igreja evangélica brasileira, e glórias a Deus por isso. Mas com isso também, em contrapartida, está nascendo uma nova classe daqueles que se dizem evangélicos não praticantes, se é que isso existe, né? Assunto para outro podcast. Complicado. É um assunto que dá para isso discutir. aí. Exato. E aí, sim, estudos também apontam que em poucos anos nós seremos mais evangélicos no Brasil do que qualquer outra religião. A questão é que esse perdido, a eclesia fora da igreja, traz o sentido de que a igreja em si não é apenas essas 4 paredes. E muitas pessoas estão perdidas sem entender de fato até o que é a igreja. Sim. Eclesia é um termo, no original, né, não existe igreja. Ali Jesus, quando está conversando com os discípulos e pergunta quem eles dizem que eu sou, e aí Pedro vem e responde e pergunta: e vocês quem dizem? Pedro fala: tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Deus traz uma palavra para Pedro e fala: por esta resposta você não será mais Simão, mas sim Pedro, Petros, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Um versículo também que causa bastante barulho. Assunto para outro podcast Assunto também, pra né? outro podcast. É isso aí. Quando ele fala sobre essa pedra edificaria a minha igreja, a palavra pedra aqui, a palavra igreja aqui, não é a igreja que nós comumente dizemos hoje, mas é a palavra eclésia ou eclesia. E eclésia, esse termo, ele é um termo que ele não é um termo religioso. Ele não é um termo dito de religião, mas ele é um termo político. E eclesia, esse termo, ele é chamados para fora. Basicamente assim, Jesus ele cresceu sobre uma cultura romana e funcionava mais ou menos assim. Quando Roma queria conquistar um território, eles enviavam ali as tropas guerrilheiras, eles batalhavam, eles venciam aquela guerra, aquela batalha, expandiam o território.
E após expandir o território, o interessante é que eles não queriam que tornasse ali escravos, ou enfim, não queria matar as pessoas, mas eles queriam expandir de fato Roma. Sim. Então, após a tropa guerrilheira conquistar aquele território, eles enviaram as tropas acadêmicas, a eclesia, que são aqueles que vão discipular e ensinar aquele povo sobre toda a cultura romana. Então, quando Deus fala sobre esta pedra eu edificarei a minha eclesia, isso está muito ligado também à grande comissão. Sim. De nós, a igreja, irmos para fora discipulando as nações. Então, por onde a gente passar, a gente vai estabelecer esse termo político, porque Jesus veio para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E todo reino, assim como o de Roma, pretende expandir e ocupar. É verdade. Então, por isso o título desse livro, né, que é Perdido, as pessoas muitas vezes estão perdidas, sem entender, e a eclesia fora da igreja. Então, eclesia e igreja são palavras diferentes. Sim. Embora traduzindo para o nosso português ficou tudo igreja, mas são sentidos diferentes. A igreja não é essas 4 paredes. Na verdade, aqui a gente tem como um centro de treinamento, é onde a gente vem para se afiar, para pegar as ferramentas. Sim. Mas a eclesia funciona quando termina a nossa reunião, saímos da porta e vamos para as nossas casas, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. E como é importante a gente saber essa definição, né? Eu lembro que uma vez eu estava num GC, que é o nosso grupo pequeno, né? Nosso grupo de crescimento. E aí me foi perguntado assim, o que você chamaria de igreja? O que é a igreja? Né? E eu falei que era, cara, a união dos santos, a união dos filhos de Deus. Né? Não é um lugar físico. E é exatamente isso que você falou. Não são essas 4 paredes e tal. E aí a pessoa, eu vi que realmente era algo que ela não fazia ideia realmente. E como parece muito simples pra mim. Parece que, assim, que é uma coisa assim, cara, todo mundo vai entender isso. Mas como é importante a gente falar. Eu lembro tem uma frase que às vezes eu ouvia alguém gritar no meio das reuniões voluntárias, que o óbvio precisa ser dito. Senão ele deixa de ser óbvio, né? Então, tipo, eu acredito que essa mensagem, ela vale para todo mundo. Ela não é uma mensagem que vale só para um novo convertido. Ela não é uma mensagem que vale só para uma pessoa que está conhecendo o evangelho agora, não, mas é uma mensagem que a gente precisa trazer a nossa mente. Não vou dizer diariamente, porque tem muita coisa que a gente pensa, mas assim, constantemente a gente precisa trazer. Exato. Porque se a gente não entende isso, não faz sentido nada do que a gente está fazendo aqui. A gente não vai cumprir, né, o que ele chamou. E aí esse livro, assim, Deus me deu esse livro, essa mensagem, é a resposta, eu lembro, né? Respondendo a pergunta, que o rapaz vê até onde a gente precisa insistir. Eu falei para ele, olha, a gente nunca desiste de ninguém. E essa é assim que nós devemos ver, nunca desistimos de ninguém. Mas a gente precisa aprender a discernir se estamos falando de uma ovelha, de uma dracma ou de um filho. Porque a ovelha a gente busca, a dracma a gente procura, mas o filho a gente só espera voltar para casa. Isso é muito forte. Então, assim, a verdade é que nós muitas vezes acabamos tomando lugar do Espírito Santo naquilo que nós temos que fazer. E o Espírito de Deus, ele é um Deus educado. Ele não é Deus sem educação. Deus, ele nos mandou pregar o Evangelho. E às vezes a gente está querendo convencer as pessoas do Evangelho. Mas quem convence é o Espírito Santo. Então, às vezes, a gente, por falta de sabedoria, por imaturidade, por não conhecer, por não entender, acabamos tomando o espaço, o lugar do Espírito Santo agir, sem dar tempo para ele agir. Então, a gente precisa discernir se é uma ovelha, se é uma dracma, se é um filho. Se é uma ovelha, irmão, deixa as 99 em segurança no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. Se é uma dracma, e tem muita dracma, pessoas valiosas dentro da igreja que precisam ser encontradas. Agora, se é um filho, nós pregamos, ensinamos, oramos e damos espaço para o Espírito Santo. Quando elas voltarem, estaremos de braços abertos para receber. É assim que ele fez. E ele nos disse nem para sermos discípulos. O discípulo faz o que o mestre faz. Né? E é interessante porque essa passagem de Lucas 15, se você tira uma das parábolas, você acaba perdendo a
a grandeza do significado que as três têm juntas. Exato. É a mesma história, né? É porque, no fim das contas, é a mesma história. Ele está apresentando o Filho, ele está apresentando o Espírito Santo, ele está apresentando o próprio Pai. Como que a gente deve agir diante de um Deus que, de muitas formas, ele atinge tanta gente. Sim. E isso já por si só é algo que a gente precisa considerar toda vez que a gente vai ler uma passagem. Né? Eu tava até antes de vir para cá vendo sobre isso numa das ministrações que eu tava assistindo, que o Jonas Madureira, o pastor Jonas Madureira, ele falava assim, que quando ele ensinava a pessoa na igreja dele, ele falava que o importante dos textos, para você entender, eram 3 coisas: contexto, contexto e contexto. Então, assim, às vezes a gente tira uma parábola dessa e a gente às vezes tenta trazer com outro significado. Exatamente. A gente tenta fazer com que a palavra ela se adapte àquilo que a gente quer falar. A gente quer moldar. Confirme aquilo que a gente quer falar, quando na verdade deveria ser o contrário. Deveria ser a palavra nos mudando. A ação do Espírito Santo, como você falou agora. É isso mesmo. E isso é muito forte da gente, muitas vezes, a gente sem perceber, tá tentando tomar o lugar do Espírito Santo. Exato. Porque a gente, às vezes, a gente ama realmente. Sim. A gente ama a pessoa, a gente quer que ela mude. E às vezes até querer ser proativo demais, né? Sim. Mas na verdade, quando a gente busca a direção do Senhor, a gente também tem que buscar a direção como a tribo de Sacar, que é o discernimento dos tempos, né? Sim. Esse é o meu tempo de falar, esse é o meu tempo de ouvir. E é assim que a gente tem que começar a agir. E isso tudo eu acredito que a maturidade é fundamental na caminhada de um cristão. E se nós negligenciarmos a maturidade, nós começamos a nos sufocar. Sim. Automaticamente a gente começa a perder a paz, a gente não consegue dormir, a gente não consegue se alimentar, a gente não consegue ter comunhão e a gente perde o sentido daquilo que Deus tem para as nossas próprias vidas. Uma coisa é fato: o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer comigo ou semigo. Não tem essa. Então eu sou simplesmente abençoado de falar: Deus, eu tô aqui, quero fazer parte, me use. Mas até pra gente orar, a gente tem que saber. Até pra gente viver o propósito, a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo em todo o tempo. Até pra orar, a gente precisa de Deus para nos ajudar a orar. O Espírito Santo precisa nos ajudar. Isso. Quando eu entendi isso mudou minha vida, sabe? Eu lembro, o primeiro livro, eu amo livros, eu amo ler. E o primeiro livro que meu pai me deu foi O Contrabandista de Deus, do irmão André. E eu lembro que nesse livro o irmão André conta que ele, durante a guerra, né, ele contrabandeava a Bíblia em países fechados, que era proibido a Bíblia no Fusca dele. Meu Deus. E ele entrava no Fusca cheio de Bíblia e ele saía andando com o Fusca, parava, encontrava a comunidade, começava a distribuir a Bíblia de forma bem rápida para ninguém ver, porque era um país fechado, era proibido. E aí ele ouvia audivelmente o Espírito Santo falando: chega, entra no carro e vai para o lugar. E o Espírito Santo era como um GPS para ele. Entra à direita, segue direta, terceira esquerda, e ele ia sendo guiado pelo Espírito Santo. Quando ele chegava lá na frente, ele olhava onde ele estava, caía uma bomba e explodia aquele lugar todo. E ele começava a distribuir Bíblias, era o contrabandista. Esse livro é um clássico. Se você não leu, eu indico, tá aqui minha indicação de leitura também. E aí quando eu terminei de ler esse livro, eu cheguei pro meu pai e falei: pai, eu quero aprender a ouvir a voz do Espírito Santo igual o irmão André. E aqui meu pai me deu uma lição que eu carrego isso pra minha vida inteira. Ele falou: filho, a primeira voz do Espírito Santo que você tem que aprender a ouvir se chama consciência. E aquilo me pegou. Como assim, pai? Querendo ou não, você vai, na hora que você está fazendo alguma coisa errada, a sua consciência vai gritar bem alto para você que está errado. E é assim. A verdade é essa. Então, se a gente aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, se a gente aprender a ouvir os direcionamentos do Espírito Santo, nos submetermos a isso a cada vez que a gente submete a direção do Espírito Santo, nos tornamos mais sensíveis. E quando a gente torna sensível a isso, já está habituado com isso, discernir se é uma ovelha, se é uma dracma, se é um filho, não vai ser problema. Se torna muito fácil. Então, assim, isso é natural até hoje. Né? Você faz uma amizade e você vai, à medida que você vai avançando com essa amizade, você vai conhecendo mais aquela pessoa. Talvez você não está nem vendo a pessoa, mas só de ouvir a voz, você já sabe que é aquela pessoa. Eu só de ouvir os passos da minha esposa, eu sei que minha esposa está chegando perto de mim. Sim. Então isso é a mesma coisa que o Espírito Santo.
À medida que a gente vai tendo um relacionamento com ele, a gente vai ouvindo e entendendo os direcionamentos dele. É o desenvolvimento dessa relação, né, com Deus. Exatamente. É isso. Que é algo muito, muito importante, né? Não tem muito segredo, né? Aproxima dele e ele vai se aproximar de você. Né? E esse é o livro Perdido, a Eclésia Fora da Igreja. Se isso. você quiser, ele vai estar disponível na nossa livraria aqui da igreja. Vai né? sim, vai estar aqui. E tem um link. Tem o pra gente link, comprar tem o online. e-book também. Eu vou deixar o link aqui também na descrição, se você quiser. Eclésia, Perdido, a Eclésia Fora da Igreja, tá bom? Ótima leitura. E a gente tem o outro, Nada de Novo. A gente estava conversando até sobre ele antes de começar aqui em off, né? É isso aí. Fala um pouco sobre esse livro, pastor. Qual que é a ideia central dele? Porque esse nome, assim, Nada de Novo, é algo bem, vamos dizer assim, misterioso, né? Bem, assim, não tem como entender muito bem o que... Não é muito claro, não né? é muito claro, assim, o que eu vou encontrar nesse livro? Na verdade, esse livro eu tenho como base Eclesiastes, né? Que Salomão vem falando que não tem nada de novo debaixo do sol. Uma geração vem, outra geração vai, a terra para sempre permanece. E aí eu trago algo voltado mais sobre qual é o sentido da vida nisso, então. O interessante é que Salomão, quando ele tem aquela visita de Deus, que Deus pergunta o que ele quer e tal, Salomão pede sabedoria. Mas essa sabedoria a gente pensa que é uma resposta para todas as perguntas que ele vai ter. E não é isso. A sabedoria que Salomão pede ali, se fosse traduzir de uma forma melhor, seria: me torne sensível a ouvir a voz do Espírito Santo todas as vezes que for tomar uma decisão. Então, na verdade, todo o reinado de Salomão, toda decisão, tudo que ele precisava fazer, ele simplesmente ouvia Deus. Ele falava: quero ouvir a Deus em todo momento, e tudo que eu tiver que fazer, ouvir a Deus. Então ele era meio que só um porta-voz ali para tudo que ele viveu, né? Então essa sabedoria que Salomão tem não é uma resposta para tudo, mas era essa intimidade com Deus. E aí Salomão, ele traz ali em Eclesiastes uma reflexão muito profunda, que para mim sempre foi muito impactante, nesse fato de que, poxa, não tem nada de novo. O que se foi é o que há de ser, o que se fez se tornará a fazer, e não tem nada de novo debaixo do sol. E aí vem a pergunta, então, né? Isso pega muito, principalmente para jovens, né? Se não tem nada de novo, qual que é o sentido nisso aqui tudo? Por que eu tô aqui nessa geração? Por que Deus me escolheu para esse tempo, se meus avós já viveram, os meus pais já viveram? Então, assim, a gente começa a perceber coisas, e aqui, a minha intenção nesse livro é expandir a visão de tempo. O que nós estamos vivendo é uma janela no tempo. Sim. Mas após nós terá outra janela, antes de nós teve outra janela. Mas, de algum, sei lá, pelo fato do ser humano ser assim, a gente acha que tudo aconteceu na nossa janela de tempo. Sim. E não é assim. Não é tudo aconteceu na nossa janela de tempo. Não tem nada de novo. Mas o que Deus tem para nós é que o sentido da vida é Ele. O sentido para aquilo que nós estamos fazendo aqui é Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E o que temos para viver é uma janela no tempo, e nessa janela no tempo nós precisamos, então, investir naquilo que nós temos para a vida eterna. Porque a vida é eterna. Essa janela no tempo é só uma introdução. É um espaço no tempo, um parêntese no tempo. E a nossa vida não é só isso. É muito mais após esse parêntese se fechar. É muito mais após isso. E o que nós estamos fazendo aqui nesse tempo é o que Deus nos chamou para fazer. É aquilo que eu falei da pluralidade. Propósito específico de Deus para sua vida, propósito específico de Deus para minha vida, e juntos fazem grande parte de um grande plano maior, e é isso que importa. Então Salomão vem falando, né? Não tem nada de novo debaixo do sol, mas o temor a Deus é algo que a gente vê cada vez mais distante da nossa realidade. Com certeza. Com certeza. Tem se pregado, Deus é bonzinho, Deus é amor, mas peraí, não é apenas isso, é amor. Ele é justo, ele é fiel, ele também é o fogo consumidor, ele é o justo juiz. Então, assim, tudo que nós fazemos nesse espaço do tempo reflete na eternidade. É verdade. É verdade. Então, esse livro traz mais uma reflexão sobre essa questão do sentido da vida, né? Eu acho que ele é uma resposta para a pergunta principal dessa geração, da nossa geração, que é: qual que é o sentido? O que eu estou fazendo aqui?
Porque você vai ver muita gente hoje... Antigamente, você via pessoas que trabalhavam porque ela precisava botar dinheiro na casa. Pagar conta e tal. E hoje, muita gente vai trabalhar e vai falar assim, cara... aquela frase assim... trabalha com o que você ama e você nunca vai trabalhar na sua vida. Algo assim. Sim. Então a pessoa quer buscar um significado. Cara, se eu trabalho em algo que eu não gosto, então na minha vida não tem sentido. Sim. E aí acaba que esse livro ele vai responder isso, né? Exato. E o livro de Eclesiastes é um livro maravilhoso para falar a respeito da vida e sobre reflexões da vida, né? É assim, é muita clareza, né, para tudo aquilo que a gente tem vivido nesse tempo, principalmente que a gente estava falando, né, da transição das gerações como igreja e tudo mais. Esse livro, ele é um livro que traz essa clareza e ele é como a luz para essa geração nesse sentido de que eu creio muito que Deus... A gente tem uma cultura de achar, as pessoas, talvez, não sei, talvez pelo ensinamento que a gente teve antes, a igreja, há muito tempo, pregou apenas o evangelho da salvação. Sim. E deixou de pregar um pouco o evangelho do reino. Aquela questão, aceita Jesus e aí a pessoa aceitava Jesus, beleza, vamos partir para outro. Mas não é apenas isso. Então, não é só levantar a mão e acabou, ali é o ponto inicial, não é o ponto final. Então, isso trouxe essa demanda, isso tudo vem sendo acarretado de muito tempo. Mas são ciclos. Né? Ciclos, aquela máxima, né? Tempos difíceis geram pessoas fortes geram tempos fáceis geram pessoas fracas geram tempos difíceis, e o ciclo vai rodando o tempo todo. Então a gente viveu um ciclo, um tempo na igreja brasileira em que, e aqui eu não estou querendo ser injusto nem nada, na verdade nós estamos sobre ombros de gigantes. Se nós estamos vivendo essa expansão do cristianismo no Brasil, é porque os nossos pais lá atrás pagaram um preço muito alto para isso. Sim. Mas durante muito tempo se pregou apenas o evangelho da salvação. E deixou de pregar o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? O evangelho do reino é o discipular as nações. E nesse discipulado a gente percebe que, por ter se pregado o evangelho da salvação há muito tempo, as pessoas levam a ideia de que é apenas espiritual e só está fazendo as coisas de Deus quem prega, quem canta, quem é diácono na igreja, quem serve na igreja de alguma forma. Mas a verdade é que eu creio que Deus está levantando pessoas nas 7 esferas da sociedade. Glória a Deus. Deus tem levantado pessoas para ser mães de família apenas. E apenas aqui não é um termo pejorativo, mas é algo que Deus levanta de fato mulheres para levantar os próximos profetas da geração, pastores e de todas as áreas. Deus tem levantado pessoas para ser mãe, pais de família. Deus tem levantado professores na esfera acadêmica. Deus tem levantado pessoas para serem acadêmicos, apenas aqueles que estudam, aqueles que pesquisam, aqueles que desenvolvem tecnologia, conhecimento. Eu creio que Deus tem levantado militares. Sim. Deus levanta policiais para esse tempo, para acabar com toda a corrupção. Deus tem levantado políticos dentro da igreja. Isso é reino de Deus. Salomão mesmo, que escreveu Eclesiastes, ele tinha assim, isso muito claro na vida dele. E ele sabia muito bem como era isso. A rainha de Sabá, quando veio visitá-la, ela ficou espantada e impressionada com tudo que ela via. Ela se impressionou, ela chegou e se impressionou com a roupa que os serviçais estavam usando. Isso é moda. Eu creio que Deus tem levantado pessoas hoje para trabalhar no ramo da moda. Amém. E expressar o reino de Deus. Como é necessário, né? Como é necessário. Ela ficou espantada com a forma que os serviçais conversavam e tratavam. Isso é recursos humanos. Nossa. Isso é diálogo. Ela se impressionou com aquela via, o templo, a arquitetura, urbanismo. Ela se impressionou com o urbanismo. Ela se impressionou com a forma que Salomão tratava a área da saúde. Isso é medicina. Todas as áreas. Todas as áreas. Vai passando por área. E a última área, se a gente ler, a última área que ela se impressiona é a forma que Salomão adorava. A igreja ficou na última posição de tudo aquilo que ela impressionou. Então, pastor, eu creio que Deus está levantando pessoas em todas as áreas. Em nome de Jesus. E esse é o sentido de tudo. É a pluralidade
convergindo na singularidade daquilo que Deus tem para falar. É você ser aquilo que Deus falou para você ser. Exatamente. Né? E é interessante porque tudo isso tem uma origem. E a origem é o quê? É a sabedoria que Salomão pede lá atrás. Exato. E esse conceito que você trouxe de sabedoria é algo muito, muito bom pra gente citar. Porque hoje em dia tem muita gente que acha que sabedoria é como se fosse uma pessoa... uma outra pessoa que você precisa procurar. Sim. Que sabedoria é algo que você precisa alcançar. Às vezes, me arrisco a dizer aqui que talvez, às vezes, a pessoa procura até mais sabedoria do que o próprio Cristo. Porque ela sabe que sabedoria vai lhe trazer algum benefício na vida, né? E isso é muito perigoso. Porque todos os diagnósticos de problemas, seja com heresia ou seja com outro tipo de pensamento errado, eles surgem de quando a gente só pega um pedaço do evangelho e a gente aplica. E muito do diagnóstico que a gente tem das outras gerações é por conta disso. É por conta de uma igreja, por exemplo, a igreja que foca muito no espiritual e acaba não cuidando tanto da parte social. Sim. É a igreja que acha que aquele, igual você falou, a pessoa usada por Deus, ela tá aqui, ela tá no púlpito, ela tá servindo, ela tá fazendo alguma coisa aqui no prédio. Durante o culto ali, né? Durante o culto, quando na verdade o culto é igual você fala sempre no culto, o culto não para. É isso. É o tempo inteiro, é a nossa vida cultuando a Deus no nosso dia a dia, no nosso andar, no nosso falar, no nosso ouvir. No nosso tomar banho, no mais íntimo até o mais exposto. É isso mesmo. Né? E como isso é importante pra gente entender um sentido da vida. Eu lembro que, conversando sobre isso, mais ou menos sobre esse tema, uma jovem chegou para mim e falou: pastor, você disse que Deus está levantando pessoas na área acadêmica, como que eu posso ser usado por Deus lá na minha faculdade? Aí eu falei para ela: começa sendo a melhor aluna que você pode ser na sua turma. Começa sendo o melhor profissional no seu trabalho. Alguma coisa vai acontecer, as pessoas vão ver, por que você é tão bom assim? Por que você é tão excelente assim? E a excelência não vem de você, vem de Deus. Francis Chan fala que a melhor forma de evangelizar, e isso aqui é algo assim, tem uma disruptura que a gente precisa quebrar, né? Que é a barreira entre sagrado e secular. Nossa, que isso tem que acabar. Demais. E Francis Chan, ele fala assim que é muito difícil, às vezes, a gente convidar as pessoas para a igreja, porque... cá entre nós, né? Às vezes o evangélico é chato mesmo. O evangélico chega pra lá: ô pastor Oda, vamos lá pro culto lá, porque do jeito que você tá fazendo aí, você vai pro inferno. Não é assim que a gente faz. Assim funciona, né? Não é assim. E às vezes chegava lá: para com isso que você tá fazendo aí que tá errado. O Francis Chan fala: a melhor forma da gente evangelizar é, primeiro, conquistar a confiança da pessoa. Chegar: ó amigo, tô vendo aqui que você gosta desse negócio aqui, mas vamos conversar aqui um pouco. E você vai recriando o relacionamento, e após criar o relacionamento, você começa a inserir o evangelho. Você começa a falar: olha, deixa eu te falar uma coisa, isso aqui não está muito certo não, eu acredito que isso não está muito certo, porque há mais de 2000 anos atrás veio um homem chamado, e aí você começa a inserir Jesus, aos poucos. Então assim, a gente começar a ser excelente naquilo que a gente tem para fazer, ser bom mordomos com o que Deus nos deu para fazer, vai nos colocar na direção daquilo que Deus tem para nos entregar. É verdade. É boa mordomia. Verdade. Davi, ele foi achado lá no pasto, cuidando das ovelhas. Gideão estava moendo trigo escondido. Aí eu costumo falar que você não precisa estar num palanque, ou na foto, ou diante de uma câmera para Deus te achar. Ele sabe te encontrar onde você está. E ele te encontra. Todas as vezes que a gente vê o encontro de Deus com o homem de Deus estava sendo fiel naquilo que ele estava fazendo. É verdade. Moisés estava trabalhando. Eliseu estava trabalhando. Davi estava trabalhando. Gideão estava trabalhando. Eles não estavam deitados esperando vir a promessa do Senhor. Eles estavam sendo fiéis naquilo que eles tinham para fazer. Então seja o melhor que você pode no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, na sociedade. Seja o melhor cliente que você pode na loja, no supermercado, na barbearia. Seja o melhor cliente na barbearia. Onde você for, expresse excelência. É com isso que a rainha de Sabá se impressionava no reino quando Salomão estava reinando ali em Israel. Eles apresentavam Deus no dia a dia deles. Hoje é o que a gente faz, a gente apresenta Cristo, né? Exatamente. A excelência é a expressão do reino, né? Nossa, maravilhoso isso. E
eu acho interessante essa ideia da gente expressar Cristo com a nossa excelência, expressar a Deus. E a outra pessoa acaba que a gente já tá falando o evangelho sem falar nada. Eu acho que a gente tem um desequilíbrio muito grande no ser humano. Eu particularmente acredito que a gente tem uma tendência de ir para um lado muito... ou a gente vai muito para um lado ou a gente vai muito para o outro. Por exemplo, Pedro, quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, ele fala assim, não, você não vai lavar meu pé, não. Aí ele fala, mas se eu não lavar, você não vai ter parte comigo. Ele fala, então me lava tudo. Então, tipo assim, é um extremo, ou é um extremo muito pra cá ou muito pra cá. E aí, a gente tem esse problema. E tem uma frase que sempre me incomodou, que ela falava que se pregue o evangelho se for necessário, use palavras. Sim. E essa frase, ela é uma frase boa, ela é uma frase que é válida, porém, ela tirou um aspecto muito grande e muito importante da vida do cristão, que é ele falar. Que é ele falar sobre Jesus. Exato. Ou ele expressar Jesus no que ele tá falando. Então, como que eu expresso Jesus no que eu tô falando? Cara, quando você vê que você recebeu um troco. Hoje em dia isso não acontece porque tem mais cartão. Mas receber um troco a mais no mercado é você ir lá e devolver. É você fazer o que é certo, não moralmente falando, mas assim, porque você tem o temor, entende a grandeza de Deus. E você entende que é uma honra a gente estar fazendo isso. É uma honra a gente estar vivendo isso. Eu não tô sendo santo porque eu vou ser salvo por conta disso, porque quem me salvou foi Cristo na cruz. Mas eu tô expressando Deus, isso é uma honra para mim. Isso então, quando eu sou excelente, eu também tô honrando aquilo que Deus me deu. É isso aí. Né? E aí, assim, é muito mais leve você expressar Jesus, por exemplo, na faculdade. Você falou. Porque aí a pessoa, ela basta ser aquilo que Deus falou para ela ser. É isso mesmo. Ela não precisa, primariamente, fazer uma reunião ou fazer alguma coisa para falar. Não, a vida dela já vai falar de Cristo. E aí, quando tiver a abertura, aí você vai falar. Porque também é necessário falar. Exatamente. Né? É uma coisa que a gente precisa tentar também, que ser bom cidadão é o básico que nós temos que fazer. É o mínimo do mínimo. Boa cidadania não significa que você é um discípulo de Jesus. Na verdade, você não precisa de Jesus para ser um bom cidadão. Com certeza. Eu tenho muitos amigos que não conhecem Jesus de fato, ou não são convertidos ao evangelho, e que são bons cidadãos. Pessoas íntegras, de caráter. Então, na verdade, a boa cidadania é o mínimo do mínimo que a gente tem para fazer. Então, essa questão a gente tem que estar muito atento também, que a gente acaba confundindo as coisas, né? E até displicência ou negligência da nossa parte em estar reduzindo o evangelho de Cristo a simplesmente boa cidadania. Não é sobre isso. Não é sobre isso. O ser um bom cidadão e praticar e seguir as leis é o básico. O que nós temos que fazer é viver uma vida que busca de santidade. E santidade aqui não quer dizer que você vai viver de forma impecável. Na verdade, isso é até impossível viver de forma impecável. Mas é muito possível e nós devemos viver de forma irrepreensível. Existe uma diferença aqui. Eu pequei. Mas eu reconheço isso e eu busco o perdão do Senhor, me humilhando diante dele. E pronto, aí você está buscando a santificação. É o processo. Eu costumo falar, né, que essa questão eu trago até uma ilustração. Imagina que você ganhou uma herança de $1 bilhão. É fácil de imaginar, né? Nossa, fácil demais. É bom demais. E aí tem lá na sua conta $1 bilhão. E aí no dia seguinte você acorda todo feliz porque tem $1 bilhão na conta e você pensa, eu vou passear um pouco. E aí você vai no shopping, entra no shopping, numa loja que você gosta e você tá lendo lá, sei lá, um tênis que você gostou. Aí você experimenta, serviu, gostou, vou levar. Chega no caixa, pega a sua carteira, abre sua carteira, tira o dinheiro, paga a conta, sai com a sacola. Aí passando, vê uma vitrine, um relógio que você gostou, a mesma coisa, você entra, tira a sua carteira, pega o dinheiro da sua carteira, paga. Deu hora do almoço, vou naquele restaurante que eu gosto. Vai, almoça, termina de almoçar, vai pro caixa, pega a sua carteira, tira o dinheiro, paga a conta, entra no seu carro, acendeu a luz do tanque de reserva. Vou passar no posto de gasolina, abastece completa para mim com aditivada, por favor.
Que isso é mais caro do que todas É essas mais outras, caro, né? exatamente. Aí você vai abastecer o carro, terminou, você pega a sua carteira, tira o dinheiro, paga a conta, continua indo. Antes de chegar na sua casa, passa em frente àquela padaria que tem aquele cafezinho que você gosta e fala, vou tomar um cafezinho. Você desce, entra na padaria, toma o café e aí de repente você abre sua carteira e vê que o dinheiro que estava na sua carteira acabou. E aí você fala, moça, meu dinheiro acabou. Mas espera só um pouquinho que aqui perto tem um caixa eletrônico. Eu vou ali nesse caixa eletrônico porque na minha conta tem mais de $1 bilhão e eu vou sacar o dinheiro, eu vou sacar o valor e eu vou pagar por isso. O perdão de Deus é a mesma coisa. O perdão de Deus é muito mais que esse $1 bilhão na nossa conta. Então, sabe, a gente vem para uma reunião na igreja, a gente passa por um momento de avivamento, a comunhão nos edifica e partimos então para a sociedade, onde vamos ser a eclesia. E ali nós estamos expressando e os dias vão passando e as coisas vão sendo... a gente vai gastando tudo aquilo que a gente recebeu no culto, na reunião. E aí de repente você vê, teve um deslize. Pequei. Mas espera aí, porque lá na minha conta, Jesus já pagou o preço. Eu só preciso ir na presença dele e sacar um pouco mais do perdão. E isso aqui é algo que a gente precisa também entender, que não é algo displicente. Só porque eu pequei, eu tenho ali uma conta que eu posso sacar. Paulo dizia, né, eu sou devedor tanto a gregos e a troianos. Nós temos que viver a nossa vida como se nós devêssemos pagar Jesus todos os dias, embora jamais fôssemos capazes de pagar. Mas em todo tempo nós temos que viver com a consciência de que essa dívida existe. Embora ele tenha pago, mas eu devo a minha vida a ele porque ele deu a dele primeiro. Exatamente. E a gente começa a viver nessa forma irrepreensível. Esse é o temor, né? É o temor. E é o temor que talvez seja uma das que mais falta hoje em dia. E é ele que traz o sentido para a nossa vida. O temor a Deus vai nos colocar na posição de entender o sentido da nossa vida e o que a gente está fazendo aqui nesse tempo. É interessante porque é como eu estava lendo e eu imaginei assim, cara, se eu fosse indicar, eu acredito que Nada de Novo seria o primeiro livro que eu ia falar para a pessoa ler. Porque aqui a pessoa entende o sentido para a vida dela. Aqui ela vai entender o que faz sentido de fato. Que é o grande grito de uma geração que não entende. Aqui ela vai entender o que é a vida. E aí depois você lê esse, porque aí você vai entender agora o que você tem que fazer a partir daí. O que é a eclesia. Né? Então assim, você tinha falado que um pastor tinha feito a pergunta, né? Você vê que é um líder de uma congregação. Não tô falando que um líder, um pastor, não pode não saber das coisas. De carne e osso, igual a gente, né? Carne e osso. É humano, não tem... É aquele lance de, igual você falou, de separar, né? Santo e profano. A gente precisa também separar a hierarquia, não existe um maior do que o outro. Exatamente. Eu sempre falo, tá todo mundo no mesmo barco. Isso Púlpito aí. só tem altura para questão de logística, né? Mas assim, como que é uma resposta importante para uma geração. Porque um líder de uma congregação, que eu não sei o tamanho porque eu não conheço, mas ele conseguiu, talvez seja uma pergunta que ele estava se fazendo, porque ele estava passando por uma situação dessa. Talvez tipo assim, cara, eu tava discipulando aquele irmão ali, mas ele se afastou, e agora o que eu faço? Sim. E como foi uma resposta de Deus mesmo, para a pessoa entender, né? E eu acho que, assim, esses dois livros caminhando juntos é a forma mais, não vou dizer rápida, mas assim, é uma forma saudável da pessoa entender o que é a vida e o que ela precisa fazer. Sim. Sabe? Porque talvez se ela lesse só um, ela poderia cair num erro de entender o que era a vida, mas viver para ela mesma. Sim. Sabe? E isso é o que a gente mais vê em alguns jovens hoje em dia. Isso mesmo. Pessoas vivendo para si mesmo, pro seu próprio eu, sua própria satisfação. E isso é muito anticristão. E muito perigoso, né? Muito perigoso. Então, assim, e é sutil. Porque, por exemplo, a pessoa pode estar fazendo algo certo e esse algo certo ser um pecado. Porque ela, por exemplo, ela vem servindo na igreja. Ela vem e serve. Não porque ela entendeu que precisa servir. Ela vem e serve porque ela quer satisfazer algo dentro dela e falar assim, cara, agora eu tô satisfeito.
Aham. E aí, isso se torna ruim. Porque aí se você tira essa pessoa do servir, e ela vai falar, cara, eu não sei o que eu faço na minha vida. Porque ela não entendeu o que era o evangelho. Exatamente. E aí é onde entra isso mesmo. esse livro. Porque daí ele vai explicar o que você tem que fazer a partir de então. Foi essa a concepção, assim, se fosse resumir, né? O que eu entendi dos livros. Não, é isso mesmo. A intenção aqui realmente, são reflexões minhas, né? Aquilo que eu estava vivendo na época que eu escrevi, o Senhor me deu esses livros. E uma coisa que eu costumo falar, sabe? São livros que eu creio que vão se edificar, vão gerar muito valor, mas eu tenho muito temor a Deus, e sempre que eu comento desses livros, em alguma igreja que eu vou pregar, algumas vezes que eu vou anunciar, eu falo que se for para você pegar esses livros e ler esse livro no tempo em que você vai ler a Bíblia, não compra esse livro. Não substitua a leitura da Bíblia por esses livros. É melhor que você não leia, é melhor que você não adquira, é melhor que você não tenha. Isso para qualquer livro, Para qualquer livro. Mas eu costumo falar do meu porque você que escreveu. Sou eu que escrevi. Então, assim, eu falo isso. Essa sequência que você falou, assim, faz muito sentido, é muito bom. Se você for para ler esse livro, leia assim nessa sequência. Mas, por favor, não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia. Não tem nada que possa substituir a leitura da palavra de Deus. Acho que se fosse dar um propósito pro departamento que eu tô à frente hoje, seria esse. Você não abandona a escritura de jeito nenhum. Cara, você precisa ler. Você não pode passar um dia sem ler. Sem ter algum contato com alguma coisa. Isso é perigoso. Isso mesmo. E esses livros que eu escrevi, eu nem ouso dizer que isso seria até negligência da minha parte, falar que era para complementar. Não existe isso, complementar, gente. A palavra é completa. Do início ao fim, ela é completa. Não tem essa, é um complemento para a palavra. Não existe. Não existe. De forma alguma. A palavra ela é completa por si só. Exatamente. Então, leia a palavra de Deus todos os dias, sem falhar. E busque ao Senhor. Ali você vai achar o sentido da vida, ali você vai entender o que é igreja, o que é eclesia, ali você vai encontrar a verdadeira resposta para todas as suas questões, ali você vai encontrar aquele que preenche o vazio no seu coração. Não tem nenhum outro livro, não tem nenhuma outra palavra, não tem nenhuma outra revelação além da Bíblia Sagrada. É importante falar isso, porque é aquele problema que eu falei, 880. Exatamente. A pessoa pode pegar e falar, não, eu só preciso desses, ou só preciso de um outro livro, né? Mas isso é assim, o ponto central. Exatamente. No entanto que chama Studcast por conta disso. É isso aí. Que tem a ver com estudo, que tem a ver com a gente se aprofundar, se aproximar de Deus. Pastor, caminhando um pouco para o fim dessa nossa conversa, qual livro você indicaria, além da Bíblia, obviamente, para uma pessoa que está começando na caminhada cristã hoje? Olha, tem alguns livros bons, hein? Mas um livro que eu acredito que possa trazer algo nesse sentido, 2 livros, né? Um livro que eu gostei muito de ler é o livro da nossa pastora Bianca, Aprovados. Não é um livro só para mulheres, porque eu vejo que é uma realidade de muitas pessoas, né? As pessoas chegam na igreja às vezes, e na maioria das vezes, acredito eu, que com alguma frustração, alguma ferida. Então, assim, chega necessitando de algum tratamento. Então, eu acho que esse livro também é uma resposta para a nossa geração, para esse tempo. E um outro livro, assim, que eu acho um clássico, que seria muito bom que todos lessem, são livros que trazem historicamente os avivamentos. Avivamento na Rua Azusa, Leonard Ravenhill tem um... Ravenhill é um clássico também que trouxe... Tem um livrinho pequenininho de bolso, porque tá no pleno avivamento. Nossa, é um clássico. É maravilhoso, é um clássico. Eu indico ele também. Eu indico também Caçadores de Deus. Não sei se você já leu também, é um clássico cristão. Tá na fila para eu ler. É um livro excelente também. Então, assim, tem alguns livros bons, mas se você começar com esses 3 aí, eu acredito que já vai ter uma leitura muito rica da caminhada. É isso aí. Porque falar sobre avivamento, a gente tira um pouco da... Porque o pessoal às vezes foca muito no avivamento, no coletivo, mas esquece que também existe um avivamento
individual de cada pessoa. Precisa É isso aí. trazer a vida, né? Deus precisa agir na vida da pessoa, obviamente. Mas é isso, pastor. Então, a gente tem um costume aqui de falar que um convidado ele pode deixar uma mensagem no final para quem tá vendo, para quem tá assistindo. Então, eu abro à disposição da câmera ali. Para ali que eu olho? Exatamente. Amém. Glória a Deus. Sabe, eu quero deixar para você a mensagem de que busque ao Senhor de todo o seu coração. Jesus está voltando. O que nós estamos nesse tempo é sendo apenas privilegiados de poder dizer: Deus, eu quero fazer parte, não me deixa de fora. Eu creio muito que Deus tem um propósito único, específico, customizado para a sua vida. Mas aqui está um alerta. O que Deus tem para fazer nesse tempo vai acontecer com você ou sem você. A hora é agora. Esse é o momento. Creia no Senhor de todo o seu coração, entregue a Ele a sua vida, entregue a Ele os seus sonhos, os seus projetos. E não existe lugar melhor, lugar mais seguro na terra para você estar do que debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Obrigado. Foi uma conversa muito demais. boa. É sempre aí. bom a gente trocar essa ideia. É bom demais. Você é um cara inteligentíssimo. Eu costumo falar quem sou eu para estar junto, né? Ah, nessa conversa. Para de brincadeira. Foi um prazer. Prazer todo nosso estar aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Amém. Para você que está assistindo, deixa um comentário aqui, o que você achou dessa conversa, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, porque a gente tá querendo criar conteúdos que vão edificar não só a nossa vida, a nossa conversa aqui, mas edificar a sua vida também. A gente tem uma playlist aqui com todos os vídeos, todos os 9 episódios que a gente já tem do nosso podcast, então você pode entrar aqui, pode assistir, e eu vou deixar o link aqui embaixo dos livros do Pastor Mike, vou deixar aqui o nome dos livros que ele indicou e vou deixar também o link da playlist. Se você estiver assistindo esse vídeo, depois você clica e assiste os demais, que você também vai ser muito edificado. Amém? E Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado por mais esse podcast. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.